Imagine se você pudesse carregar no peito um símbolo tão poderoso e tão popular ao ponto de impactar todas as culturas do mundo. Imagine ainda se esse símbolo fosse capaz de encher de esperança os corações de todo o povo da Terra. Tudo isso e muito mais é o que veremos agora no quadro Abrindo o Pacote. Para comemorar os 75 anos de criação da DC Comics, a Panini, responsável nacional pelas publicações da Editora das Lendas, lançou em 2011 uma série de 4 volumes para representar a trajetória da editora ao longo dos anos. Assim, trouxe em cada um deles as histórias mais marcantes de todas as eras do mundo dos quadrinhos. E eu preciso dizer que essa coleção é uma relíquia. Primeiro, porque a seleção foi mais do que cuidadosa. Ela realmente trouxe as histórias mais importantes de todos os tempos. Segundo, porque é muito difícil encontrá-la à venda. Não há mais novas edições no mercado. Para se ter uma ideia disso, constatei que até nos sebos o que são vendidos são apenas os volumes avulsos, em preços muito altos. Já a coleção completa encontrei somente em alguns anúncios do Mercado Livre. E o anúncio que me chamou a atenção foi o do vendedor Celso Freixo, da Comic Hunter, que parece ter uma plataforma cheia de raridades. Decidi fechar o negócio com ele, adquirindo a coleção completa dessa preciosidade no valor de R$ 160, com frete gratuito para todo o Brasil e a possibilidade de dividir em diversas vezes pelo Mercado Pago. E tem um detalhe importantíssimo ocorrido no processo desta compra. Após finalizá-la, verifiquei que existiam preços diferentes do mesmo produto no site do vendedor. Por isso, em contato com ele, solicitei o estorno da diferença e prontamente o Sr. Celso atendeu ao meu pedido, depositando em minha conta corrente, como bem orienta o Código de Defesa do Consumidor. O cuidado e a ética com que o negócio foi realizado fazem com que eu parabenize publicamente o vendedor, tendo sido esta compra uma das mais justas e adequadas que já fiz em toda a internet. A coleção foi enviada e acabei de recebê-la. Vamos abri-la e conferir o seu estado? O envio foi bem rápido, no prazo de 5 dias úteis, de São Paulo ao estado do Rio de Janeiro. E veja que a embalagem está feita com bastante capricho. Folheando as páginas, dá para notar que as revistas estão praticamente novas, como se tivessem acabado de sair da fábrica. E apesar da Panini ter publicado essa coleção em folhas bastante finas, o que dificulta a conservação do produto, percebe-se que o visual é bem caprichado, trazendo textos do editor Levi Trindade sobre o momento que passava a DC Comics quando essas histórias foram publicadas. Logo de cara, percebemos que o primeiro volume traz a Era de Ouro dos quadrinhos e apresenta na capa nada mais nada menos do que Action Comics número 1, que é a primeira história de super-heróis de todos os tempos e que narra a primeira aparição do maior de todos, Super-Homem. Publicada em 1938, esta é provavelmente uma das capas mais conhecidas da humanidade e está aqui bem caprichada, com letras douradas, representando o período de ouro das HQs. A história também está aqui e é considerado o marco zero dos super-heróis, bem como o mais valioso item colecionável de todo o mercado, sendo uma das edições mais procuradas e valorizadas de todas, já que o surgimento de Superman é apontado como o fator que deu origem a essa aclamada nona arte. Para termos uma noção disso, um exemplar original em bom estado dessa primeira edição já chegou a ser leiloado por mais de 3 milhões de dólares. O impacto dessa publicação foi tão grande que, a partir dela, as outras editoras também passaram a publicar histórias dos chamados super-heróis.
A figura do super-herói combatente do crime não existia até então, e esta seria, portanto, a primeira vez que isso acontecia. Todos os estereótipos do gênero foram combinados pela primeira vez nessa revista. Superpoderes, identidade secreta, origens científicas e os famosos uniformes. E o que Action Comics 1 trouxe foi tão marcante que a mesma fórmula é utilizada até hoje, tanto pelas mídias impressas como pelas milionárias franquias cinematográficas. A partir disso, diversos autores foram chamados para criar outros super-heróis, e neste volume temos o privilégio de poder rever as edições de estreia de muitos dos personagens que são reverenciados até hoje. Assim, logo em seguida, foi a vez de conferirmos a estreia do Batman, que ocorreu em maio de 1939 na revista Detective Comics número 27. Tal como o Super-Homem, Batman é apresentado utilizando-se da mesma fórmula, capa, identidade secreta, etc. A diferença é a que o tornava ainda mais atraente, a de ser um homem comum combatendo o crime mesmo sem superpoderes. Nessa estreia, inclusive, já podemos notar muitos elementos que continuam presentes nas aventuras do Homem-Morcego até hoje, mostrando que Batman já nasceu um bom personagem. Quase nada muda, nem mesmo a sua personalidade. Aliás, ao ler essa história, você vai perceber que todas as gracinhas do seriado dos anos 60 não tinham absolutamente nada a ver com o personagem, pois o Batman tão sombrio de hoje já estava ali, presente em sua primeira e histórica edição de 1939. E em super velocidade, vamos passar para a terceira história da revista, que por sinal é sobre a origem do maior velocista de todos os tempos, The Flash. Em Flash Comics 1, Jay Garrick é um típico nerd fracassado que ganha superpoderes em um acidente científico. Com isso, temos aqui a criação de uma fórmula posteriormente repetida em outros personagens, tais como Homem-Aranha da Marvel. Traduzido no Brasil como Joel Ciclone, Flash é apresentado em uma história que demonstra de forma genuína como eram mais puras as HQs da Era de Ouro. Outra história digna de nota é All-Star Comics 3, que mostra o surgimento do primeiro grupo de super-heróis, a Sociedade da Justiça. Contando na formação original com Flash, Gavião Negro, Senhor Destino, Lanterna Verde, Sandman, Homem-Hora e Átomo. Essa é uma das histórias mais preciosas de todos os tempos, por registrar pela primeira vez a ideia da tão aclamada reunião de super-heróis que mais tarde viria a ser copiada pela Marvel na criação dos seus Vingadores. Outras histórias compõem esse precioso volume, tais como Morphle Comics 73, que traz o nascimento do Arqueiro Verde, Batman 1, que apresenta em 1940 o surgimento do Coringa, e All-Star Comics 8, de 1942, que apresenta a origem da primeira super-heroína do mundo dos quadrinhos, a Mulher Maravilha. Ao final do volume, não estranhe se uma nostalgia de criança abater sobre você, tendo em vista que os clássicos aqui narrados foram feitos para aqueles que um dia já vestiram uma fantasia, colocaram uma capa e fingiram sair voando por aí. Para realizar uma análise mais justa e mais clara de cada um dos volumes dessa fascinante coleção, vamos fazer um vídeo de cada um deles. É o que veremos nos próximos vídeos, que possuem seus links inseridos aqui embaixo, na área de descrição, e que gradativamente estarão sendo publicados neste canal. Qualquer dúvida, é só entrar no nosso site. Vida longa para os quadrinhos e até a próxima!